Boa tarde, Lucas. Lucas, está me ouvindo? Eu queria testar aí o áudio, saber se está tudo bem. Oi, Rafael. Boa tarde. Estou ouvindo sim. Agora estou ouvindo. Perfeito. Estamos iniciando esta gravação. Em alguns instantes teremos o primeiro estudo da série Crenças Populares. O que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente ensina. Nós temos o cartaz dessa série. Aqueles que ainda não viram, né? Não receberam o convite. Estaremos ao longo de 10 sábados estudando diversos temas. A começar por hoje com o irmão Rony Tavares, que irá apresentar o estudo aí sobre a natureza das Escrituras, errância ou inerrância. Bem, na sequência, o Lucas trará o estudo sobre a imortalidade da alma, será no dia 3 de outubro. Depois, o irmão Felipe Reis, no dia 10 de outubro, trará o tema A Vida Após a Morte. E no dia 17 de outubro, o inferno como tormento sem fim. No dia 24 de outubro, eu trarei o tema A Santidade do Domingo. No último sábado e último dia de outubro, dia 31, eu apresentarei o tema sobre a Mariologia, a veneração a Maria. No dia 7 de novembro, pastor Joeli Gerva apresentará o tema Uma vez salvo, salvo para sempre, a ideia da predestinação. E os 3 últimos temas serão apresentados pelo pastor Eliseu Lira, serão o batismo infantil, glossolalia, né, o suposto dom de línguas, e o último tema, a dieta sem restrições. Boa tarde, Rony. Seja bem-vindo. Boa tarde. Está nos ouvindo? Opa. Bom, Rafael. Está um pouquinho baixo aí o seu áudio. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Pronto, é que estava no microfone errado. Deve estar melhor agora, né? Perfeito. Agora está tudo bem. E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Nós estávamos aqui falando da série, né? Os temas que serão apresentados, né? Por hoje. É uma série que trata aí das crenças, algumas das crenças mais populares no meio cristão e não apenas. Há várias dessas crenças populares que são compartilhadas por vários grupos religiosos. Quando tratarmos, por exemplo, da Mariologia, talvez alguns vão ficar surpresos que a Virgem Maria é venerada pelos muçulmanos também. Ela é mais citada no Corão do que o próprio Maomé. Então, são algumas... É mesmo? É, Eu não sabia também disso, não. pois é, e a maior estátua de Maria foi construída na Indonésia, que é um país muçulmano, a maior estátua de Maria. Então, é claro que nós estamos aí buscando levar esse conteúdo, sobretudo, para grupos cristãos, né? Mas também pessoas de outras religiões poderão refletir um pouco sobre algumas dessas crenças aí populares. E o livro que sempre recomendamos
tem o mesmo título da nossa série. Deixa eu pegá-la aqui. Esse livro aqui, Samuel Bacchiocchi, Crenças Populares, né? Um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E também existe uma edição em inglês, que inclusive tem alguns capítulos que essa edição da Casa Publicadora não tem. Roney. Aliás, eu gostaria de tirar uma dúvida. A pronúncia correta do seu nome é Roney ou Roney? Olha, Rafael, tanto faz, viu? Me chamam dos dois jeitos. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Nós temos divulgado também o seu canal, tá? É um conteúdo excelente. Eu tive o privilégio, inclusive hoje, de assistir ao último episódio daquela série sobre o livro de Eclesiastes, né? Então, o canal Davar. Desde já fica o convite para que todos se inscrevam lá, né? Certamente irão apreciar bastante o conteúdo ali. Bem, eu creio que os nossos convidados e as pessoas que nós convidamos irão chegando à medida aí que você for avançando na sua exposição. Para nós mantermos aí a pontualidade, né? Vamos então levar a Deus uma prece e então, a partir de então, você estará com a palavra. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos iniciando hoje mais uma série que irá tratar de crenças populares, à luz das Escrituras. A nossa intenção, ó Pai, não é ofender as pessoas, e sim apresentar o que a Tua Palavra diz sobre diversos temas. E sabemos que a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada. E assim, então, nós lhe rogamos que a Tua Palavra venha esclarecer, ó Pai, a Tua vontade para cada um de nós, e que possamos colocar tudo isso em prática, tudo aquilo que aprendermos. E de modo especial, neste estudo, venha abençoar o irmão Roney, que ele fale inspirado por Ti. Abençoe a todos também aqueles que irão assistir, seja agora ao vivo ou a esse vídeo gravado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Roney, a palavra está contigo. Desde já, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Então, como o Rafael estava dizendo agora há pouco, né? Essa é uma série de estudos baseada nesse livro do Bacchiocchi. E esse primeiro capítulo fala sobre a Bíblia, né? É importante pautar algumas coisas aqui. A Bíblia é sempre o ponto de partida, né? Porque se a gente vai entender a religião bíblica, a gente começa pela Bíblia, né? Então, ela que vai ser o nosso objeto de estudo, a gente vai estudar as coisas a partir dela. Então, a gente começa estudando ela mesma agora, né? Eu até tive a liberdade aqui de pegar um ponto que não é exatamente um ponto que o Bacchiocchi comentava no livro dele, que eu acho que é um dos... esse é uma das crenças populares, assim, que é muito comum se encontrar hoje em dia, que é a crença de que a Igreja Católica modificou a Bíblia, né? Isso é muito comum as pessoas verem por aí. Então, eu vou falar rapidinho sobre esse aspecto, porque tem outras coisas que a gente vai comentar aqui. Então, de forma geral, só para a gente estruturar o nosso estudo aqui, a gente vai começar falando sobre esse primeiro aspecto, esse primeiro pensamento popular sobre a Bíblia, que é a ideia de que a Bíblia foi modificada pela Igreja Católica. E depois a gente vai falar basicamente sobre uma dicotomia em relação ao que se pensa quando se fala sobre a Bíblia, que é a ideia da errância e inerrância. A gente vai explicar melhor logo em seguida, mas a ideia desses dois pontos é, primeiro,
A Bíblia não é digna de confiança, porque ela é só uma obra comum produzida por homens. E a outra, a Bíblia, ela é absolutamente inerrante no sentido de que todas as informações que estão na Bíblia, informações históricas, informações geográficas, tudo isso é absolutamente preciso e nunca vai haver nenhum tipo de equívoco em relação a essas informações secundárias. São as duas maneiras de se abordar a Bíblia e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui nesse estudo, né? Bom, então tá. Primeiro, a gente parte então do estudo sobre a Bíblia. Eu vou ler um texto aqui. Eu vou começar esse estudo lendo um texto que está lá em Lucas, capítulo 10. É uma parte conhecida da Bíblia. Lucas, capítulo 10, vai falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Mas a gente vai ler aqui os versos 25 e o verso 26. Aqui, Jesus ele se encontra com um doutor da lei. E lá no verso 25 diz o seguinte: eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como um bom mestre da antiguidade, ele responde com outra pergunta, né? Na verdade, ele responde com duas perguntas, né? Ele responde com as seguintes perguntas, né? Ele disse: o que está escrito na lei? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: como lês? Essa é a segunda pergunta. Por que eu estou lendo esse texto e só esses dois versos, né? E eu não vou nem falar o que se desenrola aqui, porque a ideia aqui é a gente só pegar a maneira como Jesus, a lógica que Jesus usa quando a gente aborda a Bíblia, né? Esse que é o objetivo aqui da leitura desse texto. Por causa do seguinte, né? Quando você fala sobre a Bíblia, você tem duas questões envolvidas. A primeira é o que está escrito. E o que está escrito na Bíblia, todo mundo tem o mesmo acesso. Todo mundo pega a mesma Bíblia e lê o que está escrito. E a segunda questão é como você lê o que está escrito. Né? Essas duas perguntas são importantes porque o que você precisa para herdar a vida eterna depende dessas duas perguntas. Você herdar a vida eterna não depende só do que está escrito na Bíblia, mas como você lê o que está escrito na Bíblia. Porque é possível que Deus tenha se revelado na Bíblia dizendo uma coisa, mas que você entenda outra coisa e faça aquilo que não é a vontade de Deus. Faça aquilo que é o oposto da vontade de Deus, né? Então, a gente vai fazer esse estudo justamente por isso, né? O que está escrito na Bíblia, todo mundo tem acesso, a mesma Bíblia. Todo mundo tem aí na estante alguma Bíblia, é só pegar e abrir. Mas como você lê a Bíblia é o segundo aspecto importante e é o que a gente vai dar uma estudada aqui, pelo menos fazer uma introdução em alguns aspectos, né? Claro que essa discussão ela é infinita, ela vai muito longe, né? Daria para fazer aí, se o Rafael quisesse, ele poderia fazer aí os 13, os 20, os 50 estudos só sobre como interpretar a Bíblia. Tem gente que passa a vida inteira se debruçando aí nesse assunto. Bom, então tá bom. Antes da gente entrar naquele aspecto que eu comentei da errância e da inerrância da Bíblia, que é o aspecto que o Bacchiocchi, no livro dele, se aprofunda mais, eu queria só abordar então essa primeira questão, que é essa crença popular de que a Bíblia não é digna de confiança porque a Igreja Católica alterou a Bíblia. É muito interessante essa crença porque as pessoas costumam pensar assim, mas elas nunca dão um argumento em relação a isso, né? Então, se alguém fala, a Bíblia é legal, mas não dá para confiar porque a Igreja Católica mudou a Bíblia. E se você chegar e falar, é mesmo, mudou em que período? E qual parte da Bíblia? Essa pessoa não vai saber responder. É uma crença popular que é absolutamente genérica, né? E a gente vai aqui ver só alguns pontos de como é inconsistente esse tipo de pensamento, né? Primeira coisa que a gente pensa é o que significa mudar a Bíblia. Então, o que normalmente se pensa é que estava escrito uma coisa que tinha um significado e a igreja chegou
e apagou o significado antigo e adicionou um significado novo, que é diferente do significado original, né? Normalmente é assim que é isso que as pessoas pensam quando elas dizem que a igreja modificou a Bíblia. Segundo aspecto, a Bíblia significa o quê? Qual parte da Bíblia? Quando a gente fala isso, a gente divide a Bíblia já em duas divisões maiores, que é o Antigo e o Novo Testamento, e a gente já pode descartar de cara a maior divisão da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Obrigado. Que é o Antigo Testamento. Por quê? A gente tem hoje acesso a originais, a pergaminhos originais do Antigo Testamento inteiro, com exceção do livro de Esther, através dos manuscritos do Mar Morto, que é aí considerado por alguns a maior descoberta do século, né? Por volta dos anos 50 ou 60, um beduíno achou numa caverna diversos vasos que tinham pergaminhos. Então, esses pergaminhos foram estudados e se descobriu que eram passagens bíblicas. E aí, quando começou a se estudar mais profundamente, eles descobriram que esses pergaminhos bíblicos eram quase 1000 anos mais antigos do que os pergaminhos mais antigos que se tinha até na época, né? Ali por volta dos anos 50 a gente tinha alguns pergaminhos originais da Bíblia mais antigos ali por volta da Idade Média. Os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos, chegam a ser 200 a.C., né? Então você tem aí uma descoberta que é realmente absurdamente importante e valiosa, né? E quando se foi estudar o conteúdo desses pergaminhos, se viu que ele é basicamente exatamente o que a gente tem hoje. Vai ter algumas variações de erro de escrita, então você tem uma letra que é confundida por uma outra letra que é parecida, você tem às vezes uma palavra trocada de lugar, às vezes você tem ali uma frase escrita com outras palavras, mas a frase quer dizer a mesma coisa, então você vai ter esse tipo de variação, mas o conteúdo da tua Bíblia, que você pega aí na sua estante e você lê, a gente pode ter certeza absoluta do ponto de vista científico, né? Claro que pela fé a gente tem certeza que é o que Deus revelou. Mas se você for ser estritamente científico, você pode ter certeza absoluta que pelo menos até 200 anos de Cristo esse texto é fiel do Antigo Testamento. Então é impossível a Igreja Católica ter modificado o Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento? E aí a gente chega a outros questionamentos. Quando a gente fala de Igreja Católica, a gente está falando aqui, pelo menos do ponto de vista mais acadêmico, a Igreja a partir do Concílio de Nicéia, lá no IV século, 325. Até lá, o cristianismo primitivo ele nunca foi muito unificado e chamado através de uma instituição só universal, que é o que significa a palavra católica. Então, a gente pode dizer Igreja Católica ali a partir do IV século. É claro que quem é católico entende que desde de Jesus, né, que Pedro foi o fundador da Igreja Católica, né? Mas, assim, de um ponto de vista mais acadêmico, a gente considera isso. Então, algumas coisas importantes, né? Imagina que a Igreja Católica modificou a Bíblia. Na época, a partir do IV século em diante, a gente já tem centenas ou milhares, né, de manuscritos da Bíblia espalhadas pelo mundo todo, do Novo Testamento, já das cartas do Novo Testamento. E imagina que a Igreja Católica, para conseguir modificar a Bíblia, ela teve que modificar todos esses manuscritos que tem espalhado pelo mundo inteiro, de uma vez só, em segredo, né? Porque você não tem em nenhum lugar, em nenhuma ata dos concílios que tiveram, você não tem nenhum lugar a Igreja Católica falando, a gente modificou tal texto e tal texto. Ou seja, é uma modificação universal e secreta. Ninguém sabe, né? Nem a própria Igreja Católica fala que fez isso. Fora isso, a gente tem que muitos desses manuscritos não estavam sob controle da Igreja Católica. A gente tem diversos cismas dentro da Igreja. Então você tem vários movimentos divergentes que têm seus próprios manuscritos do Novo Testamento. Então a Igreja Católica, além de modificar os textos que estão sob controle dela mesma, teria que modificar os textos que estão sob controle de outras linhas cristãs, que ela não tem controle, e secretamente, né?
Além disso, a Igreja Católica também sempre teve esses concílios porque sempre houve algumas discordâncias internas. Então, para você manter uma instituição tão grande como aquela, as pessoas tinham que, de vez em quando, sentar e discutir sobre a sua teologia, sobre as suas doutrinas. E aí a gente já entra outra dúvida. Qual linha da Igreja Católica que modificou e para quê, né? E a gente chega nessa questão. O que o catolicismo tiraria da Bíblia e o que ele colocaria? Isso é interessante porque o Novo Testamento tem diversas passagens que são usadas hoje como ataques à Igreja Católica, em relação a algumas das crenças que são muito importantes para a Igreja Católica, né? É claro, o que eu estou dizendo aqui não é um ataque aos católicos nem à Igreja Católica, é mais uma defesa. Eu estou dizendo que a Igreja Católica não modificou a Bíblia, né? Então, a gente tem, por exemplo, um texto em que Jesus fala que a mãe dele e os irmãos dele são aqueles que ouvem a sua palavra e seguem os seus ensinamentos, o que é usado até hoje como um ataque aí em relação à intercessão de Maria, ou Maria como tendo algum papel superior aos demais crentes, né? Você tem Jesus falando sobre o mandamento de não se curvar a imagens, o que também foi usado em relação à Igreja Católica, e assim, diversos textos do Novo Testamento que foram base, inclusive, para a Reforma Protestante acabar tendo essa divisão, né? Então, se a Igreja Católica modificou a Bíblia, por que é que a Bíblia ainda é cheia de passagens que não estão de acordo totalmente com a doutrina católica? E, por fim, só para a gente encerrar essa primeira parte, é interessante, o que a Igreja Católica adicionaria, né? Ela adicionaria algumas partes que são crenças fundamentais da Igreja Católica, como a Mariologia, e a gente não encontra nenhuma passagem no Novo Testamento dizendo que Maria é intercessora de todos, né? E nem a geografia, que é a história dos santos intercedendo pela Igreja, que são histórias que são decorrentes desde personagens do Novo Testamento, né? Então, vários personagens do Novo Testamento são considerados hoje santos pela Igreja Católica, e em nenhuma passagem bíblica isso é adicionado, pelo menos da forma como a Igreja Católica entende o que é a santidade, né? Bom, por fim, a Igreja Católica também não se importaria com isso, porque a doutrina católica ela não é exclusivamente bíblica, como é a doutrina protestante. Um protestante, para crer em algo, ele tem que encontrar na Bíblia fundamento para aquilo. A Igreja Católica não necessariamente, porque dentro do pensamento católico, a Igreja Católica, a instituição do catolicismo, da Igreja, ela em si também tem revelações divinas que podem, inclusive, trazer nova luz que não estavam nos textos bíblicos. Por isso que a Igreja Católica não necessariamente precisa, de acordo com a sua própria doutrina, estar de acordo com o texto bíblico. Porque dentro do pensamento católico, a Igreja, ela em si, tem uma revelação divina que pode sobrepor ao texto bíblico. Então, gente, eu só quis fazer essa primeira parte, esse primeiro comentário em relação a essa crença popular que eu vejo que é muito comum, muito absurdamente comum. Eu que tenho um canal no YouTube que fala sobre Bíblia, eu vejo muita gente comentando isso. Legal, tal, mas pena que a gente sabe que a Igreja Católica modificou a Bíblia, né? Que é uma afirmação muito superficial, muito genérica, que não traz nenhuma comprovação e que, como a gente viu aqui, ela é contra até a própria lógica, o próprio bom senso, né? Bom, a gente, claro que tem diversas outras questões que a gente poderia falar sobre a confiabilidade da Bíblia, mas a gente vai entrar agora em uma questão um pouco mais de compreensão do que significa o texto bíblico, que é a questão da dicotomia errância e inerrância bíblica. Então, de forma geral, eu vou começar falando sobre a ideia da errância bíblica, e depois a gente vai falar sobre a ideia da inerrância bíblica, e a gente vai aqui raciocinar o que seria o mais de bom senso, a forma mais racional de se abordar o texto bíblico, de acordo com a própria Bíblia, né? O que a Bíblia diz, que dicas a Bíblia dá de como a gente deveria abordar a Bíblia em relação a esse tema. Então, o tema se desenrola no seguinte, né?
A gente tem, nós que somos crentes, né? Eu não sei se todos aqui são religiosos, crentes, que acreditam que a Bíblia é, de fato, uma revelação de Deus, mas a Bíblia sempre foi estudada dessa maneira, até um certo período, né? Pelo menos de forma geral foi estudada dessa maneira, até um certo período onde se introduziu dentro do estudo da Bíblia uma nova abordagem de como se estudar a Bíblia, que é o que a gente chamaria do método histórico crítico de estudo da Bíblia. Então, o que ele é? É um método que se popularizou hoje muito no meio acadêmico, né? E parte do pressuposto que a Bíblia é um livro comum, não tem nada de sobrenatural na Bíblia, não tem nada de espiritual no sentido de sobrenatural na Bíblia, porque as pessoas que escreveram a Bíblia eram pessoas comuns e que estavam totalmente condicionadas ao seu contexto cultural. Essa forma de abordar a Bíblia, muitas vezes, hoje não é mais usado esses termos, mas ela comumente era usada como a alta crítica, e se usava a ideia de alta crítica em relação a essa abordagem da Bíblia em oposição ao que o pessoal chamava de baixa crítica. A baixa crítica é o que hoje normalmente se chama da crítica textual, que é uma outra coisa, que é você pegar o texto bíblico que a gente tem hoje e tentar entender como o texto foi se desenvolvendo em relação a essas alterações que tiveram de acordo com o tempo, que a gente já comentou, né? São alterações menores, não chega a modificar um aspecto doutrinário da Bíblia, mas você tem ali todo um estudo da Bíblia feito no seguinte: a gente percebe que esses pergaminhos, a letra X é trocada pela letra Y, porque são letras parecidas. Eu estou supondo, viu, gente? Eu não entendo muito de grego, mas eu sei que tem letras gregas que são parecidas e é comum elas aparecerem, serem confundidas nos pergaminhos pelos redatores desses pergaminhos, né? E eles percebem que em outros pergaminhos você tem outra letra que foi confundida. Então ele começa a fazer toda uma árvore genealógica de onde veio tal pergaminho, e para se tentar chegar ao que seria o texto mais próximo do texto original. Isso é o que seria a crítica textual, né? Que era o que se chamava antigamente de baixa crítica. Só que a alta crítica não é em relação à forma do texto em si, mas ao conteúdo, né? O que a gente está chamando aqui de alta crítica, que é esse método histórico crítico, é aquele que diz que a Bíblia é só um livro comum como qualquer outro, né? Como surge essa forma de abordar a Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas atribuem isso a Spinoza, Baruch Spinoza, que é o filósofo ali do século XVII, porque ele é um que tem um escrito mais conhecido que fala que a Bíblia deve ser estudada como qualquer outro livro. Ela não deve ser estudada de uma forma diferente do que se estuda livros em geral. E ele também tem uma compreensão da religiosidade um pouco não é tão literal da Bíblia, né? E tem toda uma corrente filosófica que se chama de o Deus de Spinoza, que o Deus dele não é literalmente o Deus bíblico, todo-poderoso e sobrenatural, ele tem toda uma compreensão diferente de Deus, ele aplica isso à leitura dele da Bíblia. Mas, apesar disso, Spinoza viveu entre 1632 e 1677, apesar disso, já lá no quinto século, a gente tem, por exemplo, Teodoro de Mopsuestia, por volta entre os anos 350 e 428, que já usava métodos parecidos de abordagem da Bíblia, né? E teólogos holandeses anteriores a Spinoza também já usavam uma abordagem parecida, de que a Bíblia não é um livro sobrenatural, é um livro comum e deve ser estudado como um livro comum, né? E essa linha ela acaba se popularizando nos séculos XVIII e no século XIX. Por que surge esse tipo de interpretação da Bíblia, né? Ela surge por causa de dois movimentos que aconteceram na história. Primeiro você tem o iluminismo, que acaba desembocando ali em um racionalismo, e eu estou falando aqui um pouquinho mais para frente, né, ali do século XVIII, XIX, esse racionalismo que entendia que você conseguir, que
começa a se popularizar a ideia de que a humanidade ia conseguir compreender todo o universo através apenas da racionalidade, né? E isso acabou influenciando a forma de estudar a Bíblia, uma forma racionalista. E também outras coisas, como, por exemplo, a popularização dos estudos de Charles Darwin, que era uma alternativa a se entender como existe hoje a vida, com essa diversidade que tem, que é fora do texto bíblico. Então, todas essas abordagens acabaram influenciando a forma como se estuda a Bíblia. E a Bíblia acabou se tornando mais um livro comum na forma de se estudar, né? Até hoje, gente, na maioria das universidades, a forma de se estudar a Bíblia é o método histórico crítico. Se você vai para uma universidade, a Bíblia vai ser estudada como uma obra de literatura do Antigo Oriente Médio e nada mais do que isso. Vai se excluir totalmente todo o aspecto sobrenatural da Bíblia. Na maioria das universidades que não são religiosas, claro, né? E até em algumas que são religiosas, por incrível que pareça. Bom, os principais expoentes desse pensamento bíblico, a gente tem Julius Wellhausen, que é um estudioso do Antigo Testamento, lá do século XIX, que vai desenvolver toda uma teoria de como o Pentateuco foi formado através de 4 tradições diferentes. Então, basicamente, o que acontece? Né? Quando você aborda a Bíblia dessa maneira, você tem que reorganizar todo o texto bíblico. Porque, por exemplo, a gente tem no livro de Deuteronômio, quando se fala das alianças de Deus ali mais para o final, entre o capítulo 30 e 32, a gente tem Deus falando que o povo iria se desviar, ia cair em idolatria, e que viria uma nação distante e levariam eles cativos. E quando eles estivessem cativos, eles iam se arrepender e Deus ia ouvir a oração deles. Né? Isso está lá em Deuteronômio e também em Levítico, capítulo 27, quando se fala da aliança. O que acontece? Se você estuda a Bíblia do ponto de vista desse histórico crítico, você fala, isso é impossível, porque o exílio babilônico vai acontecer só lá no 6º século antes de Cristo, enquanto esse texto supostamente teria sido escrito lá no século XV antes de Cristo. Né? Então, como a gente resolve esse problema? Já que a Bíblia é um livro comum e ela não pode prever o futuro, então a gente conclui que esse pedaço do texto não foi escrito por Moisés, nem por ninguém da época de Moisés, mas ele foi escrito num período pós-exílico. Então, o que acontece? O Pentateuco acaba virando uma colcha de retalhos. Porque para você entender que o livro não é sobrenatural, você tem que entender que algumas passagens são impossíveis de terem sido produzidas no período que normalmente se entende, pelo menos dentro do meio mais religioso, que elas foram produzidas. Porque é impossível elas preverem o futuro. Então você retalha o texto bíblico, coloca umas passagens lá para frente para casar. Para você falar, olha, ele não prevê o futuro. Esse pedaço foi escrito depois do exílio babilônico. E a gente tem também, por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem outros estudiosos, como por exemplo Bultmann, que é mais conhecido, também mais ou menos do mesmo período, mais para o século XX, que estuda o Novo Testamento e também entende que o Novo Testamento não tem nada de sobrenatural. Então Jesus não realmente fez nenhum milagre, inclusive não ressuscitou e assim por diante. E se começa a entender como o texto teria sido construído se essas pessoas tivessem simplesmente inventado essas histórias. Então, vocês podem imaginar, né, partindo desse pressuposto, como a compreensão do texto bíblico se torna absolutamente diferente do que a gente está acostumado dentro do meio religioso. Você tem que mudar a época em que alguns textos foram escritos, você tem que mudar a motivação do autor, é diferente do que ele está declarando, porque não pode ser possível o que ele está dizendo, então ele deve ter inventado e assim por diante. Bom, de forma geral, gente, essa é uma linha que é muito comum hoje no meio acadêmico, mas ela acaba influenciando as pessoas de forma geral. Muita gente olha para a Bíblia e entende que a Bíblia é simplesmente um livro comum, onde as pessoas que escreveram estavam absolutamente condicionadas ao seu contexto cultural. A Bíblia não tem nenhum tipo de profecia sobre o futuro e a Bíblia é cheia de contradições, que é a palavra que normalmente se usa. Né? E a gente já vai falar um pouco mais sobre essa questão das contradições.
Então, a gente tem essa situação. A crítica textual, que entende a Bíblia como um livro despido de todo o seu caráter sobrenatural. E se torna uma crença comum, uma crença popular, principalmente no meio acadêmico, mas também entre as pessoas de forma geral. E olha só como as coisas se desenrolam, né? Por causa desse tipo de leitura, que acaba se tornando mais comum lá no século XVIII e XIX, pelo menos mais sistematizada, e da forma como a gente conhece hoje, como sendo esse método histórico-crítico, por causa de todo esse movimento, acaba surgindo dentro do meio religioso uma espécie de reação a isso, e acaba se desenvolvendo no meio religioso um outro pensamento, que é a ideia da inerrância bíblica. Então, a inerrância bíblica, que se desenvolve entre religiosos, principalmente nos Estados Unidos, religiosos que são extremamente conservadores e que são estritos em relação à leitura do texto bíblico, eles desenvolvem a ideia da inerrância, que significa o seguinte: nenhuma afirmação bíblica em nenhuma área do conhecimento jamais pode ter nenhum tipo de imprecisão, né? Então, para a gente entender um pouco a ideia da inerrância, a gente tem nos Estados Unidos um movimento que se chama Chicago Statement on Biblical Inerrance, né? O Estatuto de Chicago da Inerrância Bíblica, que diz o seguinte: nós negamos que a infalibilidade da Bíblia está limitada a temas espirituais, religiosos, redentivos, excluindo informação dos campos da história e da ciência, sendo completa e verbalmente dada por Deus. Deus usou escritores para usarem cada palavra que ele escreveu. Então, a ideia dos religiosos conservadores inerrantes é que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus, no sentido de que cada palavra da Bíblia ela foi ditada por Deus, por seus autores. Então, nenhuma palavra pode, de nenhuma forma, estar equivocada ou imprecisa. Então, a gente cria toda uma situação que é oposta ao daqueles acadêmicos que a gente falou no começo, né? A gente tem, na verdade, acaba sendo uma polarização, né? Polarização, que é uma palavra que está na moda hoje, né? Em relação à política. Existe uma polarização, na época, no meio religioso em relação à compreensão da Bíblia. De um lado, a gente tem acadêmicos céticos, que acham que a Bíblia não tem nada de sobrenatural, e, por outro lado, a gente tem religiosos conservadores, que acham que a Bíblia é verbalmente a palavra de Deus, ditada palavra por palavra, e que não existe nenhum tipo de imprecisão em nenhuma área do conhecimento em relação à Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é um livro simplesmente sobre a nossa salvação. A Bíblia é um livro científico também, e é um livro sociológico, e é um livro de todas as áreas do conhecimento, e tudo deve derivar, todo conhecimento deve derivar da Bíblia, né? E aí acaba surgindo dois tipos, duas linhas dentro dessa linha de pensamento da inerrância bíblica, que é a inerrância absoluta, que é o caso desses religiosos de Chicago, que a gente leu aqui o estatuto deles, né? E a gente tem uma outra linha, que é a inerrância limitada, que ela diz o seguinte: olha, a Bíblia é apenas inspirada em relação a temas religiosos. Temas não religiosos não há inspiração na Bíblia, porque a gente pode encontrar, por exemplo, em alguns lugares da Bíblia, algum tipo de imprecisão geográfica ou imprecisão científica, quer dizer que essas partes não foram inspiradas. E surge toda uma batalha dentro do meio religioso entre os inerrantes absolutos e os inerrantes limitados. Isso tudo, gente, ali por volta do século XIX e do século XX, né? Isso vai se desembocar lá nos anos 60, entre alguns absolutos, né, que são os da escola de Princeton, que são o A.A. Hodge e o B.B. Warfield. É engraçado que esses dois amigos, eles realmente têm um nome assim. Um é A.A. e o outro é o B.B., né? É o A.A. Hodge e o B.B. Warfield, que
seguem a seguinte linha de pensamento. Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é perfeito, então a Bíblia é perfeita em todas as suas afirmações, né? Nunca você pode questionar nenhum aspecto de nenhum texto bíblico em nenhuma área do conhecimento. E eles usavam 2 textos bíblicos principais para afirmar isso, né? O primeiro deles é lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura é inspirada, né? Toda escritura é inspirada por Deus. Então, a inspiração divina não pode estar limitada só aos temas religiosos, espirituais, digamos assim. Então, se a Bíblia toda é inspirada, inclusive é inspirada em partes da Bíblia que não estão falando de religião. Quando, por exemplo, se fala que a Terra está formada sobre 4 fundamentos, os 4 cantos da Terra e assim por diante, você tem que entender literalmente que a Terra tem 4 cantos e tentar entender isso de alguma forma como sendo uma verdade científica, né? Outro texto que é usado é o texto lá de 2 Pedro 1:21, que diz que nenhuma profecia jamais foi dada por iniciativa do homem, mas é dada pelo Espírito Santo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. E é o que acontece. Quando você segue uma linha tão estrita assim, você tem alguns problemas, porque a Bíblia tem entre ela mesma algumas discrepâncias em relação a informações geográficas, históricas e numéricas, né? Em relação a várias coisas, né? Então a gente tem aqui um artigo de Robert Olson, que chama The Question of Inerrance on Inspired Writings, a questão da inerrância nos escritos inspirados, né? Diretor do Ellen White State. E ele vai citar nesse artigo dele como, se a gente for ser absolutamente inerrante, como é que a gente vai lidar com as seguintes questões. Segundo Samuel 10:18, Davi matou 40 mil homens que estavam a cavalo. Mas quando a mesma história é contada lá em 1 Crônicas 19:18, esses homens não estavam a cavalo, esses homens estavam a pé. Então, se a inspiração bíblica é em relação a números e dados, como a gente concilia essas informações que não estão de acordo, né? Informações divergentes. E aí tem vários outros dados, né? Jesus curou o cego Bartimeu quando chegava a Jericó, de acordo com Lucas 18:35, ou quando ele saía de Jericó, de acordo com Marcos 10, verso 46. Ou ainda, Robab era meio-irmão de Moisés, de acordo com Números 10:29, ou ele era padrasto de Moisés, de acordo com Juízes 4:11, né? Ou ainda, quando Pedro traiu a Jesus, o galo cantou só uma vez, de acordo com Mateus 26:34, ou ele cantou 2 vezes, de acordo com Marcos 14, os versos 66 a 72, né? Ou ainda, Cainã, dentro da genealogia, ele está nas gerações entre Sala e Arfaxade, de acordo com Lucas 3:36, ou ele não está aí, de acordo com Gênesis 11, verso 12. Então, eu peguei aqui só esses 5 exemplos, mas desse ponto de vista de algumas discrepâncias de informações menores, vocês veem que nenhuma dessas informações é importante e nenhuma questão espiritual depende de nenhuma dessas informações, né? Então, a gente pode afirmar, sim, de certa forma, que a Bíblia, sim, é cheia de contradições, que é uma palavra que a gente evita a todo custo. Porque quando a gente fala que a Bíblia tem contradições, a impressão que a gente dá é que, em um lugar, a Bíblia fala, sei lá, que Jesus é filho de Deus, em outro lugar fala que Jesus não é filho de Deus. Não é esse tipo de contradição que a gente está lidando aqui, né? Não são contradições doutrinárias, mas a gente está falando de contradições em relação a aspectos históricos, geográficos, numéricos, né? Aspectos menores em relação à história. Isso significa, então, que os inerrantes limitados estão certos? Então, se os inerrantes limitados estão certos, que a Bíblia não é inspirada em relação, só é inspirada nas afirmações religiosas, como que fica, então, o texto que a gente acabou de ler, que toda a escritura é inspirada, né? E que nenhuma profecia jamais foi dada pelo homem, mas sempre por Deus. Toda a palavra da escritura vem de Deus. Então, gente, a gente chega nessa situação. A gente fica preso entre um lado e outro. De um lado, a Bíblia não tem inspiração nenhuma,
a Bíblia não tem nada de sobrenatural. E de outro lado, se a Bíblia é inspirada, ela é inspirada em todas as suas palavras ou só em algumas palavras, porque a gente nota essas pequenas discrepâncias no texto. Na verdade, existem centenas de milhares de discrepâncias no texto. Se você pegar qualquer genealogia de Gênesis e comparar com as genealogias do Novo Testamento que a gente viu aqui, você vai ter algumas discrepâncias entre o Novo Testamento mesmo, a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, se eu não me engano, que são os dois evangelhos que têm genealogias, já tem discrepâncias entre essas genealogias, então pequenas informações ali vão haver discrepâncias. Como resolver essa questão? Então, a gente vai terminar esse estudo com alguma solução, né? Não, a gente vai terminar assim no ar, mas a gente vai terminar qual seria a melhor forma de abordar o texto bíblico. Primeiro, a Bíblia mesmo nunca afirma de si mesmo de que toda a informação que faz parte da Bíblia ela é absoluta e precisa em todos os aspectos do conhecimento. Essa informação não existe na Bíblia. Quando os inerrantes absolutos afirmam isso, eles estão fazendo uma afirmação que eles acham que é razoável, mas não necessariamente uma afirmação bíblica, né? Então essa é a primeira questão. E a grande questão, na verdade, e aqui que vem o pulo do gato em relação aos inerrantes absolutos e os inerrantes limitados, a questão não é qual parte da Bíblia é inspirada ou qual parte da Bíblia não é inspirada. A grande questão para a gente entender corretamente o texto bíblico é: o texto bíblico é inspirado em que sentido? O que significa o texto bíblico ser inspirado? Qual é a natureza dessa inspiração? Quando o Espírito Santo ele inspira homens a escrever a Bíblia, ele inspira esses homens para eles falarem corretamente se um morcego é uma ave ou não é, ou ele inspira esses homens para revelar verdades espirituais. Esse que é o ponto, né? E a gente chega numa outra questão que é a infalibilidade da Bíblia. E aqui a gente usou vários termos, né? Ao invés da gente abordar a Bíblia de uma forma inerrante, a forma mais razoável de entender a Bíblia é a forma infalível, no sentido que a Bíblia ela não falha como um livro espiritual. Quando a Bíblia afirma que haverá a ressurreição dos mortos, ela não está mentindo, vai haver a ressurreição dos mortos. Claro, se você é um religioso e você acredita no sobrenatural do texto bíblico, a Bíblia não falha nas suas promessas e nas suas afirmações espirituais, né? Então, prefere-se o termo infalível nesse sentido em vez do inerrante. Porque há essas contradições, mas elas não são espirituais. Então, o ponto é, Deus inspirou os homens não para escreverem palavra por palavra aquilo que Deus ditou, mas que através das palavras deles mesmos, eles escrevessem verdades espirituais reveladas por Deus para eles, né? Isso é facilmente observável no texto bíblico quando a gente compara estilos diferentes. Quando a gente compara, por exemplo, o estilo hebraico do Pentateuco, ele é diferente do estilo do hebraico do livro de Eclesiastes. Quando você fala do grego do livro de Lucas e Atos, ele é um grego com vários aspectos diferentes do livro do Apocalipse, né? Então, você tem várias questões de escrita, várias questões estilísticas. Você percebe estilos de autores diferentes, e você percebe que esses autores estavam até certo ponto limitados ao seu contexto, mas as revelações espirituais que eles recebem estão acima desse contexto onde eles viveram, né? Então, essa é a grande questão. Não qual parte do texto é inspirado e qual não é, como era a cisma entre ali os inerrantes absolutos e limitados, mas qual é a natureza da inspiração bíblica. Então, quando Davi escreve "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", essas palavras não foram ditadas uma a uma no ouvido de Davi, mas Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve essas palavras. Significa, então, gente, e aqui é a conclusão, o que eu acho que é a mais interessante, que a Bíblia não é um livro divino que simplesmente caiu do céu da forma como ela é. Não é um livro alienígena. Pelo contrário, a Bíblia é um livro
feito por uma parceria entre o humano e o divino. E isso torna a Bíblia um livro extremamente interessante, né? Uma parceria entre o humano e o divino, assim como o próprio Cristo, que era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, né? O próprio Cristo, que era o Verbo, que no princípio era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ao mesmo tempo o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A mesma natureza da parceria humano-divina que a gente vê em Cristo encarnado, a gente vê também no texto bíblico. O texto bíblico, ele foi escrito por homens inspirados que usaram suas próprias palavras e estavam limitados ao seu próprio contexto cultural para expressar verdades sobrenaturais vindas de um Deus perfeito. Então, eles escrevem com as suas próprias palavras, usando as limitações de uma mente humana e de uma linguagem humana, um conceito sobrenatural e absoluto do Deus criador do universo. Toda vez que você abre a sua Bíblia, você se conecta não só com Deus, mas com gerações de homens e mulheres que estiveram em contato com Deus e que registraram ali naquele livro as suas impressões íntimas sobre esse relacionamento que eles tiveram com Deus. Tá bom? Bom, gente, de forma geral, é isso daí o estudo. A ideia aqui é só dar um vislumbre sobre toda essa questão da complicação do texto bíblico. E é claro que todas essas questões que a gente comentou aqui, elas são muito mais profundas e tem várias implicações. Essa é a forma que me parece mais razoável de abordar o texto bíblico, considerando essas discrepâncias que há no texto e, ao mesmo tempo, a afirmação do próprio texto de que ele é, de fato, inspirado por Deus, né? E a crença pessoal que eu tenho de que a Bíblia é, sim, um livro sobrenatural e que ela fala de um Deus que é verdadeiro e pessoal. Então é isso, gente. Como que a gente faz agora, Rafael? Tem aí algumas perguntas, alguma observação? Bom, Ney, ainda não chegaram perguntas aqui no chat, nem no WhatsApp, mas eu queria colocar algumas questões, fazer alguns comentários, né? A começar pela questão inicial da sua exposição sobre a Igreja Católica ter alterado a Bíblia, né? Que é uma crença popular, né? Como você mencionou, não deixa de ser uma crença popular, que é refutada pela história, por vários argumentos que você colocou muito bem. O cânon, o conjunto de livros considerados sagrados, considerados inspirados para a Igreja Católica, inclui 7 livros no Antigo Testamento que não constam nas Bíblias protestantes, né? São os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico, além de algumas partes do livro de Daniel, e, se eu não me engano, tem um outro livro que também tem algumas partes que são textos apócrifos, né? Mas o mais famoso é lá Daniel, a história de Susana, né? Tem um dragão também, enfim. Todos esses textos não foram criados pela Igreja Católica. São textos de judeus, né? Judeus helenizados, enfim, de judeus que os próprios judeus nunca consideraram canônicos, nunca consideraram inspirados, e a Igreja Católica veio a considerar esses livros como inspirados. Existe até o caso de 1º e 2º Macabeus, que são importantes documentos históricos sobre a revolta dos Macabeus, enfim, mas que os próprios judeus nunca consideraram inspirados, esses livros aí. Então, talvez aquilo que algumas pessoas dizem por aí, quando dizem, né, que a Igreja Católica teria alterado a Bíblia, talvez a pessoa fala nesse sentido, sem conhecer muito bem. O fato de ter visto alguma vez uma Bíblia católica, como a Bíblia de Jerusalém e outras versões, ter visto esses livros lá, então a pessoa entende que foi a Igreja Católica que
redigiu esses textos, enfim, quando na verdade ela apenas considerou esses livros como inspirados, mas esses livros têm uma série de problemas, de erros doutrinários, históricos também, e daí por diante, e por isso os judeus e os protestantes nunca consideraram esses escritos como escritos inspirados, né? E outra questão importante, quando você estava falando, né, eu me lembrei que eu estava assistindo uma palestra de um estudioso do Islã, um certo dia, e o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, fala que os povos do livro, os judeus e os cristãos, alteraram as escrituras, né? E o palestrante nos orientava justamente a questionar aos muçulmanos o seguinte: bem, o seu livro sagrado diz que os judeus e os cristãos alteraram as escrituras. Pois bem, onde, quando e quem promoveu as alterações, né? E, de fato, eles não têm essa resposta, né? Se você quer colocar um muçulmano assim, em dificuldades, você questiona ele quanto a isso, né? Que ele realmente não vai ter como te apresentar uma explicação convincente, fundamentada historicamente. Então, nós temos que tomar cuidado ao reproduzirmos essas críticas à Igreja Católica para não incorrermos nessa mesma dificuldade, né? Se você diz que a Igreja Católica promoveu alterações à Bíblia, você incorre no mesmo risco de ter essas perguntas e não conseguir respondê-las, né? Então, eu espero ter ajudado a esclarecer essa questão. E outra coisa é a seguinte, né, que a Igreja Católica considera que a tradição é tão importante quanto a inspiração ali, a Bíblia, né? Enfim. Então, eles recorrem frequentemente à tradição para fundamentar os seus dogmas, né? As suas crenças, enfim. Então, aquilo que os concílios decidiram, o magistério da igreja, enfim. Então, eles recorrem a isso frequentemente. E, ao mesmo tempo, consideram a Bíblia como inerrante. É interessante isso, né, Rony? Eles têm uma visão próxima dos protestantes lá fundamentalistas, ao considerarem que a Bíblia foi inspirada no modelo do ditado, de tal modo que todas as informações, sejam históricas, geográficas, tudo é inerrante, não há erros ali, né? Então, eu queria acrescentar isso. Agora, tem uma outra questão, uma passagem que está em 1 João 5, 1 João 5, versos 7 e 8, e diz ali: pois há três que dão testemunho. E aí, em várias traduções da Bíblia, quando chega nessa parte, começa ali um colchete, né? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. No verso 8, e três são os que testificam na terra. E aí termina o colchete: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Ora, esse texto é reconhecidamente apócrifo, né? E alguns, aqui sim, acusam, né, a Igreja Católica de ter promovido essa interpolação aí para ajudar a sustentar o dogma da Trindade. Se você puder comentar essa questão para ajudar a esclarecer, eu agradeço. Bom, algumas questões aqui elas são bem complexas, né? E exigiria uma fala de um especialista, que eu não sou. Mas, de forma geral, eu vou dar minha opinião aqui. É claro que o assunto se estende bastante, né? Em relação, primeiro, ao cânon bíblico. O cânon bíblico é toda uma outra discussão que também vai profundamente, né? A gente tem os deuterocanônicos do Antigo Testamento, que são aceitos pela Igreja Católica. Eu vi aqui que até alguém até comentou aqui, que estão presentes em algumas versões da Bíblia, como, por exemplo, a Septuaginta, né? A gente tem, de forma geral, o cânon bíblico com os deuterocanônicos,
entre os judeus alexandrinos, que eram os judeus helenizados, enquanto os judeus palestinos, eles seguiam o cânon que a gente conhece hoje, do Antigo Testamento. Então, de forma geral, existia uma certa controvérsia entre os judeus em relação a esse texto, mas que com o tempo foi resolvida, principalmente em relação aos critérios que são utilizados aí sobre o cânon bíblico. Então, por exemplo, os católicos vão entender um critério diferente do que os protestantes vão entender. Os protestantes vão entender alguns critérios que são os mesmos critérios dos judeus em relação ao Antigo Testamento, que é que a revelação bíblica se encerra no período profético. Então, depois do último profeta, ali Malaquias, Zacarias, os profetas pós-exílicos, você tem o encerramento da revelação bíblica do Antigo Testamento. Esses livros deuterocanônicos, eles são desse período intertestamentário, né? Eles são depois desses profetas. Então, a gente tem aí é uma questão de cisma, né? Os católicos entendem de uma maneira diferente, da mesma forma que entendiam ali os judeus alexandrinos, enquanto os protestantes e os judeus palestinos, que é a corrente dentro do judaísmo que prevalece até hoje, entendem que os deuterocanônicos não fazem parte da revelação divina. Tem, sim, questões de doutrinas que envolvem, né? Dentro dos deuterocanônicos você vai ter algumas questões doutrinárias que vão fazer alguma diferença, mas daí exigiria um estudo à parte. Então, eu não vou entrar muito profundamente nessa questão, tá bom? Então, alguns desses livros são, inclusive, citados no Novo Testamento. Inclusive, não são nem do deuterocanônicos, mas tem um livro que é citado em Judas, se eu não me engano, o livro de Enoque. Mas não necessariamente uma citação significa que eles entendiam esse livro como inspirado divinamente. Esses livros eram populares, as pessoas liam e eram livros religiosos populares, mas não necessariamente eles eram entendidos como parte da revelação divina bíblica. O livro dos justos também é citado. O livro dos justos também? Tem algumas questões assim, né? Bom, o Rafael estava me perguntando qual que era a questão que você colocou, Rafael, que você pediu para eu comentar. 1 João 5, 7 e 8, que Exato. é um texto apócrifo. Certo. Bom, existem textos, partes do Novo Testamento, pedaços do Novo Testamento, que são adições realmente. Quando a gente fala da crítica textual bíblica, como a gente falou, a gente consegue traçar até mais ou menos em que época aquele texto foi inserido. Eu não sei se é o caso aí dessa passagem específica, mas quando você vai traçando a família dos textos dos manuscritos, você percebe que textos que chegavam até certo período não tinham essa adição, e depois você começa a ver textos com essa adição a partir de um certo período. Então, a gente consegue traçar essas alterações, essas adições no texto, né? Qual que é a questão? Eu vou falar sobre a minha opinião sobre essa adição e de forma geral também. O importante é a gente estabelecer que a doutrina da Trindade, ela não está fundamentada nesse texto de João, não. Esse texto você pode entender ele como uma manifestação de provavelmente um caso que acontece é que quando o copista escrevia, às vezes ele comentava esse texto fora do texto bíblico, só que aquele que copiava o manuscrito dele acabava entendendo aquele comentário dele como parte do texto. Então, às vezes, entende-se, alguns entendem que é assim que essas partes foram adicionadas dentro do texto, né? Então, esse comentarista, ele era trinitariano. O que significa que a ideia de trindade já existia na época que a pessoa colocou esse texto no texto bíblico, essa ideia já existia. Então, essa ideia, ela não surge assim muito posteriormente, surge por pessoas que estudavam um texto bíblico. A trindade, ela também se percebe na história do cristianismo desde muito cedo, quando a gente pega um documento da igreja, por exemplo, o Didaquê, que é uma espécie de um texto que fala sobre... É um manual de disciplina da igreja, um manual de como deveriam acontecer as coisas na igreja, e isso trata
do final do primeiro século, começo do segundo, ou seja, bem anterior, e ele já fala sobre, por exemplo, a fórmula trinitariana de batismo, né? Quando você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem, assim, dezenas de textos paulinos que usam uma lógica trinitariana, ou seja, ele fala de Deus o Pai, depois ele faz uma citação análoga ao Filho e ao Espírito. Desculpa, gente, eu estou falando tudo de cabeça, meio de improviso aqui. Eu não vou poder citar para vocês todos esses textos. Então, eu estou citando para vocês a ideia e eu vou deixar aqui a sugestão que vocês estudem posteriormente isso para ver se é isso mesmo que eu estou falando, né? Como um bom beriano, como diria Paulo, né? Então, estudem posteriormente que a doutrina da Trindade, ela não está baseada em um texto só, e muito menos em um texto só que tem uma questão aí, digamos, de adição de texto ou coisa assim. Então, ela é baseada em vários textos bíblicos que se complementam. A própria palavra Trindade não tem na Bíblia. Então, ela se refere a um conceito de forma geral que você percebe na Bíblia em diversos textos. Tá bom? Então, é isso que eu entendo. Mesmo esse texto que é uma adição, ele não faz muita diferença nem para a doutrina da Trindade. Se você tirar esse texto, por exemplo, a doutrina da Trindade não desaparece da Bíblia. Nem para quem é antitrinitariano também, né? O fato desse texto estar lá ou não é prova nem de que a Trindade é bíblica e nem que não é. Para você afirmar que a Trindade é bíblica ou que não é bíblica, você tem que se basear em diversos outros textos. Então, de forma geral, quem está acostumado a lidar com crítica textual, existe, como comentei, diversas... aliás, gente, são milhares de variantes de texto bíblico, né? A imensa maioria delas são erros gramaticais ou inversão de palavras ou esse tipo de erro. Em alguns lugares, são poucos textos onde você tem uma adição maior de uma frase ou de uma sentença, mas nenhuma dessas adições acabam fazendo alguma diferença muito determinante em nenhuma doutrina, seja uma doutrina protestante ou católica. Nenhum desses textos eles são absolutamente polêmicos, porque introduzem uma ideia nova que não tem em outra parte do Novo Testamento. É isso aí. Perfeito. É importante destacar que o Espírito Santo poderia ter conduzido os escritores bíblicos de modo que eles não errassem em nenhum momento, em nenhuma informação, em nenhum dado, por menor que seja, por menos importante que seja para a nossa salvação. Mas isso não aconteceu, né? E o Rony mencionou ali alguns desses erros, alguns dados, alguns números, né? Que em nada vão afetar a nossa caminhada, né, rumo ao céu. Né? E aí há várias leituras, né, que podem ser feitas. Alguns vão dizer que isso seria para destacar o caráter humano mesmo, né, para deixar claro que a Bíblia foi produzida a partir do sobrenatural em contato com o humano, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano, né, como se costuma dizer. E outros vão fazer outras leituras, né, pelo fato de o Espírito Santo ter permitido que alguns erros assim passassem. Mas o fato é que nós temos tudo que nós precisamos para fundamentar a nossa fé. Bem, não nos chegou nenhuma outra questão aqui no chat, no WhatsApp também não chegou nenhuma pergunta até o momento. Então, eu creio que podemos ir caminhando para o encerramento do nosso estudo. Da minha parte, eu só tenho a agradecer. Realmente foram momentos muito agradáveis, muito enriquecedores. Algumas pessoas também se manifestaram no chat. E esperamos que esses momentos aí se repitam, né? Futuramente, poderemos ter outros momentos assim de estudo, de conversa. Realmente muito bom. O link do canal do Rony está ali no chat, né? Eu peço que vocês se inscrevam, né? Conteúdo muito bom, repito. Canal Davar, Opinião e Religião. Esse nosso estudo
está sendo gravado e será disponibilizado depois no YouTube. Bem, não chegou nenhuma outra questão ali. Como costumamos fazer nos nossos estudos, vamos encerrar com outra oração. Ronen, não sei se tem mais alguma questão, mais alguma observação aí, algum lembrete. Tem alguma novidade lá no seu canal que você gostaria de anunciar? Não, nenhuma novidade, né? Às vezes eu fico um pouco sumido do canal, né? Porque estou trabalhando em casa e aí é impressionante quando trabalhar em casa a gente fica com menos tempo ainda do que trabalhar fora de casa, né? Então, às vezes eu fico um tempo sumido, mas eu consegui nesses últimos dias aí colocar 2 vídeos novos, né? O encerramento do nosso estudo de Eclesiastes e uma conversa bem legal que eu tive com o Bruno, que é um conhecido meu que é mestre em filosofia, está fazendo aí o doutorado baseado nos argumentos sobre a existência de Deus, né? E a gente tem toda uma discussão sobre qual é o papel desses argumentos para a religiosidade pessoal das pessoas, de cada um, né? E sobre mundo moderno e diversas questões que é bem legal, que é um papo longo aí, né? E eu queria só encerrar aqui a nossa parte aqui do estudo, dizendo que, às vezes, como a gente viu nesse estudo, toda essa questão sobre a inerrância bíblica, tem diversas coisas na Bíblia que muitas vezes a gente pode se prender a elas e tirar a nossa atenção do que realmente é importante, né? A gente tem hoje aí, não sei, por exemplo, terraplanistas que ainda justificam o terraplanismo fazendo uma leitura literal de algumas partes da Bíblia, né? Então, aí a pessoa cria toda uma ideia, uma divergência e aí cria todo um problema relacionado ao texto bíblico que não é a intenção do texto, né? A Bíblia, apesar de citar uma vez ou outra forma da Terra, aliás, a Bíblia diversas vezes fala sobre a Terra e cada vez fala de uma forma diferente, né? Um texto de Isaías fala da redondeza da Terra, outro fala dos fundamentos da Terra, outro fala das comportas do céu. Você não consegue, pelo texto bíblico, achar uma descrição concisa de como funciona o universo, a Terra e todas as coisas, porque simplesmente, e esse é o ponto principal, esse não é o objetivo do texto bíblico. O texto bíblico não se propõe a fazer afirmações científicas sobre a geologia, sobre a astronomia, sobre cosmologia. A Bíblia não está preocupada com isso. Quando a Bíblia fala que o morcego é uma ave, ela não está fazendo uma separação de espécies biológica que deve ser a que a gente tem que usar para sempre. Não, a palavra ave, inclusive, no hebraico, vem do verbo voar. Ela só está falando que o morcego voa. E muitas vezes a gente cria toda uma questão e a gente cria um atrito com pessoas que não são religiosas, né? Porque a gente acaba sendo fundamentalista em questões que não merecem um fundamentalismo. Tem questões na Bíblia que merecem você ser realmente conservador em relação a elas. Tem questões na Bíblia que merecem você falar, olha, eu acredito nisso aqui até o final e vou continuar acreditando. Mas tem questões que não são o ponto, né? Então, esse é o meu apelo nesse estudo. Vocês usem o bom senso ao ler o texto bíblico. Pensem que Deus está se revelando nesse texto não para dizer se o morcego é uma ave, qual é o formato da terra e esse tipo de coisa. Deus está se revelando nesse texto para que você tenha um relacionamento com Ele, com o Deus Criador do universo, né? E que esse seja o foco principal quando a gente for ler o texto bíblico, né? Que também é um texto bom. Eu também leio o texto bíblico para me divertir, porque eu aprendi a gostar desse texto, mas que o objetivo principal é sempre esse, se relacionar com Deus. Então é esse o apelo que eu queria deixar aqui no final desse estudo. Ótimo. Muito bem. Ellen, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ellen, poderia levar a Deus uma prece, então, para encerrarmos esse estudo? Sim, podemos sim. Ok. Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos aqui. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra
e estarmos aqui nesse momento em boa circunstância, apesar da distância, estarmos juntos podendo te louvar e aprender mais de ti. Te pedimos, Senhor, que abençoe todos os organizadores desse estudo, todos aqueles que têm se empenhado, que têm também prontamente atendido aos convites para estar partilhando conosco as suas informações, o seu conhecimento e os seus estudos aqui conosco. Esteja com cada participante aqui e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que teu Espírito Santo esteja sobre nós. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas enfermas, enlutadas nesse momento, que o Senhor possa estar também confortando o coração de cada um. Muito obrigada por tudo e que possamos estar aqui de novo no próximo encontro, no próximo sábado. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. No próximo sábado, então, estudo sobre a imortalidade da alma. Todos estão convidados e eu peço que ajudem a propagar esse convite para que mais pessoas estejam conosco. O palestrante será o professor Lucas Martins. Obrigado a todos, especialmente o Rony. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado pelo convite aí, viu, Rafael? Um abraço. Abraço, tchau. Tchau, tchau.